Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós leremos agora a partir do versículo 24. A palavra do Senhor diz dessa forma: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Até aqui a palavra do Senhor, que Ele assim nos ajude e nos esclareça. O que pode nos dar esperança? A gente encontra uma citação semelhante a essa na Escritura, sobre trazer à memória aquilo que pode nos dar a esperança, mas eu gostaria que nós pensássemos inicialmente na sociedade. O que pode trazer esperança? Comumente nós vemos pessoas colocando a esperança, ou seja, o desejo de que tudo aquilo se complete ou que as coisas corram de forma boa, em políticos, em recursos financeiros, em tratamentos de saúde, beleza, estética, tantas coisas. E nós percebemos que cada pessoa, e você pode fazer essa análise em seu círculo de convívio, cada pessoa coloca a sua esperança em uma coisa, quando essas pessoas não estão colocando a sua esperança em Jesus Cristo. Nós temos visto pessoas colocarem a esperança em políticos, pessoas que estão no poder e que podem certamente favorecer o povo, no sentido de governar bem ou coisa desse sentido. Nós vemos pessoas que na luta contra a idade que sem avisar chega, buscam tratamentos estéticos dos mais diversos, botox, ácido hialurônico e tudo quanto é lugar. Nem sei por que eu sei disso. Mas não que eu tenha procurado. Mas existem, meus irmãos, muitos tratamentos estéticos que buscam favorecer a longevidade, porque para a nossa sociedade envelhecer não é uma coisa boa. Envelhecer é algo sofrido, é algo cansativo. É claro que a velhice traz consigo as suas dificuldades, mas acima de tudo envelhecer é algo nobre. Fato é que essas pessoas que buscam resolver a questão da velhice em tratamentos e outras formas, na verdade, buscam esperança. E não sabem que estão buscando isso. Quando nós olhamos para um texto como o de Colossenses, especificamente do versículo 24 ao versículo 29 que nós lemos, nós percebemos o apóstolo Paulo falando sobre uma esperança que é verdadeira, algo em que nós podemos nos agarrar com toda a nossa força. Não precisamos nos preocupar com os nossos recursos no banco, porque esses podem se esvair de uma hora para outra, podem acabar. Alguma despesa grave pode nos acometer e tenhamos que gastar todos os nossos recursos. Um ladrão pode nos roubar. A nossa saúde, por melhor que esteja, nós podemos em breve sofrer um acidente ou coisa desse tipo e ela vai embora. Mas Paulo mostra aos colossos, às pessoas que habitavam naquela cidade, sobre uma gloriosa esperança. E é sobre isso que nós falaremos nesta noite, uma gloriosa esperança. Em resumo, esse trecho que nós lemos nos ensina que o pertencimento à Igreja de Cristo nos leva ao processo do conhecimento de Cristo,
E o propósito disso é a maturidade cristã. Então nós temos 3 P's aqui: pertencimento, processo e propósito. E é assim que nos fundamentamos em uma gloriosa esperança, através do pertencimento, através de um processo que tem um propósito. E antes de nós observarmos a primeira lição que esse texto nos traz, nós precisamos considerar a riqueza do escrito do apóstolo Paulo. Nós já temos observado Colossenses desde o primeiro versículo e temos notado que o apóstolo Paulo é extremamente rico, literariamente falando. O apóstolo Paulo divide os seus argumentos de forma compartimentada e argumenta usando formas literárias distintas. Por exemplo, nós temos um argumento lógico aqui do versículo, a partir do versículo 21 até o versículo 23, e nós temos um argumento sentimental, não sentimentalista, mas sentimental, do versículo 13 até o versículo 20, por exemplo. E nós percebemos Paulo usar dessas formas para poder falar ao seu povo. E agora, do versículo 24 até o versículo 5 do capítulo 2, o apóstolo Paulo usa uma estrutura poética que eu já apresentei para os irmãos aqui, que é uma estrutura chamada de quiasmo. Qual é a ideia? Colocar frases, afirmações em pares umas das outras, de modo que uma mensagem central seja estabelecida. Ou seja, se fôssemos pregar esse texto, talvez o ideal fosse que pregássemos até o capítulo 2, versículo 5, mas nosso tempo se esgotaria. Então nós ficamos até a primeira parte desse quiasmo, que funciona da seguinte forma. Observe que no versículo 24, Paulo está falando de alegria. Ele diz assim: agora me regozijo. É verdade que essa alegria dele é no sofrimento, e nós vamos ver isso, mas ele está falando de alegria. Agora, lá no versículo 5 do capítulo 2, o apóstolo Paulo também fala sobre alegria, dizendo: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me. Então esse é o primeiro par. Logo em seguida, nós vemos Paulo falar sobre conhecimento e riqueza, lá no versículo 27, em que ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza. Enquanto que lá no versículo 2 do capítulo 2, o apóstolo Paulo fala da seguinte forma: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Agora, em seguida, no versículo 29, o apóstolo Paulo fala sobre trabalho, sobre fadiga. Ele diz assim: para que isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Quanto que no versículo 1, Paulo fala sobre o mesmo assunto, dizendo: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Percebem, meus irmãos? Aqui tem uma estrutura muito interessante que o apóstolo Paulo utiliza, e a ideia dele é justamente demonstrar como que tudo isso se organiza de uma forma bela, apontando para o sofrimento na causa cristã. Como que ele tem se afadigado e trabalhado por essa causa. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo. E esse sofrimento, essa fadiga de Paulo é justamente para que a igreja permanecesse firme. E essa é a primeira lição que nós aprendemos do versículo 24 ao versículo 25, sobre o pertencimento à igreja de Cristo. Vejamos o que dizem esses versículos. Paulo começa dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Percebam, meus irmãos, que coisa irônica, não é mesmo? Paulo está falando que se alegra no sofrimento. Consegue imaginar uma coisa dessa na nossa cultura? Fala-se muito sobre alegria por aí fora, mas não se fala sobre sofrimento. A gente vê pessoas que buscam cada vez mais a alegria, a satisfação, a felicidade. Mas nós não vemos pessoas que suportam o sofrimento. A nossa geração, e eu falo principalmente a minha geração hoje, não está habituada a sofrer. Não está acostumada com as dores que a vida, vez ou outra, oferece, que o próprio Deus coloca na vida de seus filhos. Então, falar sobre sofrimento e alegria em sofrimento é algo terrivelmente chocante para a nossa cultura. Mas lembremos-nos de uma coisa:
algumas heresias estavam surgindo aqui nessa igreja, perto dessa igreja, e o apóstolo Paulo busca combatê-las. Então alguns entendiam que não poderia haver sofrimento em meio à fé. Isso não é muito diferente do que a gente vê hoje. Muitas denominações buscam dizer que se você está sofrendo, é porque te falta fé. É porque você tem contribuído pouco. Você não tem dado um passo de fé e não tem sido generoso. Não tem provado a sua fé para Deus. Muitas pessoas dizem isso. E isso estava sendo dito nessa cultura também. Por outro lado, parte das pessoas daquela época diziam que o sofrimento era bom. Viam, a partir de uma corrente filosófica, o sofrimento como algo extremamente necessário, de modo que quanto mais você sofresse, mais você chegaria ao pleno conhecimento da verdade. Então nós temos esses dois lados. Um quer sofrer demais e o outro quer sofrer de menos. E o apóstolo Paulo mostra, é possível se alegrar no sofrimento. E essa é uma lição muito preciosa para todos nós. Nós estamos vendo um homem que está preso, que está lamentando não ter encontrado com essas pessoas, e nem com as pessoas de Laodiceia, face a face. E ele diz que se alegra, mesmo em meio à cadeia. Percebam, meus irmãos, que lição nós encontramos aqui. Porque nós vamos sofrer. Essa é uma coisa certa. Eu não quero pender nem para um lado e nem para o outro. Nós precisamos viver dentro daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. E enquanto, nesta vida, neste mundo tomado pelo pecado, nós teremos sofrimentos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos garantiu isso, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, quando você estiver nessa situação difícil, sofrimento na família, no trabalho, na saúde, seja lá em qual área for, é possível você se alegrar em seu sofrimento. Eu entendo que isso é algo muito difícil de acontecer, não é algo simples, mas é algo que todos nós devemos buscar. Alegria, independente das circunstâncias, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, nossa alegria está no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a primeira afirmação que o apóstolo Paulo fala. E ele diz assim: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo que ele sofria pela igreja. Percebam que coisa bela. E ele escreve isso debaixo de sofrimento. Ele estava preso por causa da igreja. Ele não está falando algo com demagogia. É de fato, ele estava preso e sofrendo em razão disso. E ele fala: preencho o que resta das minhas aflições na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E essa declaração é muito bela, porque ele está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Meus irmãos, muita atenção nisso. Quando vemos o apóstolo Paulo trazer uma afirmação dessa, ele está tipificando a igreja, está descrevendo a igreja, está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Isso parece muito óbvio para nós que já dominamos o evangeliquez, conhecemos a linguagem da igreja, mas às vezes a gente age como se isso não fosse verdade. Sabe por quê? Com frequência nós estranhamos nossos irmãos, nós nos incomodamos com determinadas posturas que sequer são pecaminosas. Às vezes nós olhamos para as diferenças que nós encontramos uns nos outros, de cada um de nós aqui com o seu universo dentro de si, e achamos que isso pode ser divisor, enquanto que não. Porque o que nos une é muito maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo faz essa afirmação a favor do seu corpo, que é a igreja. E a pergunta é: que igreja é essa? Qual é a igreja de Jesus Cristo? E nós precisamos nos perguntar isso. Porque está cheio de igreja aí fora. Cheio de gente dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, por exemplo. Nós concordamos, Jesus Cristo é o Senhor. Mas e na prática? E na pregação, na doutrina, no cuidado pastoral? Será que de fato existe essa manifestação da igreja de Cristo? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque por vezes nós participamos, nós nos envolvemos com outras atividades que não representam a igreja de Cristo necessariamente e assumimos como se fosse. Por exemplo, não há nenhuma sociedade interna na nossa igreja, nem na UMP, nem na SAF, o PH, a UPA, o CP, essas divisões que nós temos para tratar cada classe de acordo com a sua idade,
nenhuma delas é mais importante do que a igreja em si. Por exemplo, nenhuma programação, e nosso próprio manual fala sobre isso, nenhuma programação pode acontecer de forma paralela ao culto. Exatamente por isso, porque o culto é a manifestação da igreja. O que eu quero dizer com esse exemplo é que nós não podemos considerar absolutamente nada a parte da igreja como igreja. Essa reunião solene, essa comunhão dos santos que nós temos aqui, é a principal manifestação do corpo de Cristo visível na terra. Então, quando você vem para cá, assim como eu, nós estamos nos reunindo como um corpo para prestar culto àquele que é o cabeça deste corpo, para adorar o Senhor. Não é um mero compromisso de rotina. Nós não fazemos o que fazemos simplesmente por fazer, mas porque o Senhor nos mandou. Nós não cantamos hinos simplesmente por cantar, nós não tocamos simplesmente por tocar, nós não fazemos todo o nosso serviço de culto ao Senhor por fazer, mas é porque Ele mandou. E isso deve ser caro a todos nós, deve ser algo precioso, tem que ter preparo. Nós precisamos nos dedicar para isso, cuidar para que a nossa semana almeje o domingo, que desejemos o domingo, que coloquemos um tempo no nosso dia para nós pensarmos e esperarmos por esse dia tão bom que é o domingo, que é o dia do Senhor. No sábado, precisamos cuidar da nossa rotina para que não nos cansemos a ponto de não termos disposição no dia seguinte. Assim nós podemos vir cedo para a escola dominical, servir ao Senhor, prestar culto ao nosso Deus à noite e fazer o que devemos fazer. E Paulo está dizendo que preenche na própria carne os sofrimentos a favor da igreja. Ele continua dizendo que se tornou ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, ou seja, ele está dizendo que foi Deus quem o chamou, que o separou para esse serviço, não foi ele quem escolheu e deu o passo para isso, Deus o chamou e o vocacionou, dizendo que me foi confiado a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Meus irmãos, o que Paulo está nos ensinando nesses 2 versículos de forma geral é que para nos fundamentarmos nessa gloriosa esperança, nós precisamos pertencer à Igreja de Cristo. Nós precisamos fazer parte do povo de Deus. Isso é, pela união com nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece na nossa conversão, e pela manifestação pública como membros de uma igreja fiel ao nosso Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, ele não está dizendo que ele está sofrendo pela igreja que ele não pode ver, que ele não conhece. Ele está dizendo que ele está sofrendo por uma igreja que ele sabe que existe, que é a igreja de Colossos, e considera essa igreja como igreja de Cristo. Então, Paulo está enfatizando essa necessidade do pertencimento da igreja. Por favor, meus queridos irmãos, não deixem que outras atividades tirem vocês dessa coisa tão preciosa, que é o pertencer ao corpo de Cristo. Não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma deixar de congregar, deixar de fazer aquilo que deve ser feito, servindo ao nosso Senhor. E Paulo ressalta essa importância. Agora, a partir do versículo 26 e 27, Paulo vai nos ensinar sobre o processo. Paulo vai nos ensinar sobre o processo do conhecimento. Que conhecimento é esse? Paulo vai explicar como que essa gloriosa esperança tem um processo, e esse processo envolve conhecer. Muito obrigado. Esse processo envolve conhecer cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo que nós até falamos aqui em outro momento. Mas vejam o que diz o versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que coisa preciosa. Isso é maravilhoso. Paulo está dizendo assim, olha, prestem atenção, mistério. Aquilo que estava escondido, que ninguém sabia a respeito ou tinha pleno conhecimento, agora está revelado. Paulo está terminando de abrir todas as cortinas daquele palco maravilhoso que foi pelo próprio Deus criado e está manifestando aos colossenses a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O intento de Paulo é demonstrar que aquilo que antes as pessoas não conheciam, puderam conhecer.
Como nas palavras de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Paulo está repetindo isso de forma implícita, demonstrando que Cristo fora revelado ao seu povo. E ele está assimilando isso à igreja. E é por isso que a gente tem que ter muita seriedade com o serviço ao Senhor, com o culto ao Senhor, com o congregar no meio do povo de Deus. Porque o que Paulo está dizendo é que Cristo foi manifesto aos seus santos. E os seus santos são esses que pertencem à igreja, tanto a visível quanto a invisível. Todos aqueles de todas as eras, de todos os tempos. Os que passaram, os que já estão aqui e os que virão ainda. São a estes que, no versículo 27, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo demonstra que o conhecimento a respeito de Cristo vem justamente de um pertencimento à igreja de Cristo. Isso é fundamental para que nós entendamos como o Senhor trabalha na nossa vida. Ele está falando sobre o processo de conhecer, a qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Paulo já tinha instruído a igreja sobre isso, sobre a ideia de cada vez mais viver de modo digno do Senhor, frutificando e crescendo em pleno conhecimento. Agora ele repete esse argumento, fortalecendo aquilo que ele desejava dizer, falando justamente que esse conhecimento é dado por Deus. A intenção dele é demonstrar que é na igreja que nós conhecemos mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Não são nas reuniões paralelas, em atividades alheias ao culto ao Senhor ou alheias a uma igreja, uma denominação genuinamente evangélica, mas é no meio do povo de Deus, é se reunindo, como nós estamos fazendo aqui, professando o nome do Senhor, que Deus trabalha em nós e aplica o seu conhecimento. A intenção do apóstolo Paulo, quando fala sobre o mistério, e traz essa ideia de conhecimento, é justamente essa anteposição. Percebam que ele fala de mistério, e falar de mistério aqui não é o mistério que se fala por aí. Alguns conhecem esse mistério. Então, é outro tipo de mistério. É um mistério mesmo, algo que estava escondido, que agora foi revelado. Percebam, ele está falando de Jesus Cristo. A revelação do nosso Senhor Jesus Cristo é algo que Deus quis dar a conhecer aos seus santos. E ele fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Está fundamentando essa esperança gloriosa no fato de pertencer ao povo de Deus, à igreja de Deus, e nesse processo de conhecer cada vez mais esse Deus da igreja. Esse Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. E ele fala, ele é a esperança da glória. É por isso, meus irmãos, que no sofrimento, nas dores, nas angústias, nós podemos nos alegrar. Quando a gente estiver ruim, passando por situações difíceis na nossa vida, nós temos uma esperança gloriosa. Nós temos em quem nos firmar e nos fundamentar. Já vi pessoas sem esperança. E não há nada mais triste que isso. Alguém que tem medo da morte, de tal modo que não sabe o que vai acontecer. Pessoas sem esperança, sem perspectiva de vida, que estão apenas aguardando o dia em que deixarão a vida, sem qualquer tipo de expectativa. Conheci e conheço pessoas assim, e é triste, terrível. Mas nós não somos assim. Nós temos uma esperança gloriosa. É por essa razão que mesmo quando a lágrima estiver rolando no nosso rosto, os exames cada vez piores, indicando que talvez não vai ter jeito, as contas não estiverem batendo porque o negócio vai de mal a pior, a economia está ruim, ou quando outras dificuldades surgirem na nossa vida, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos. E a razão dessa alegria é que nós temos uma esperança gloriosa que foi revelada, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós não precisamos prender a nossa vista neste mundo, nesta vida. Toda vez que o calo aperta,
que o dedo dói, que as dificuldades vão batendo, são lembretes de que algo maior vai acontecer. E essa é a esperança da glória nos chamando a atenção. Por isso, esse processo do conhecimento é muito importante. Quanto mais nós conhecemos a respeito do nosso Senhor, quanto mais nós conhecemos a respeito de quem é o nosso Senhor Jesus, que é essa esperança da glória, mais nós podemos nos alegrar nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades. Percebem como que Paulo coloca isso de forma central? E tudo o que está sendo dito tem a ver justamente com essa esperança? É assim que o apóstolo Paulo deseja instruir a sua igreja. Agora, do versículo 28 e 29, a parte final deste trecho que nós pegamos, nós vamos aprender que o propósito desse pertencimento à igreja, cujo processo envolve o conhecimento, o propósito é a maturidade em Cristo. Diz assim o versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Versículo 28, o apóstolo Paulo fala o qual anunciamos, referindo a Jesus Cristo, ao mistério revelado, Jesus Cristo. E aí ele fala, advertindo todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem. Percebem como que Paulo usa esse todo e toda com muita ênfase? É para mostrar justamente o propósito do porquê pertencer à igreja, do porquê esse conhecimento é importante. E o objetivo é esse, que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. O que seria essa perfeição? Será que é a perfeição como nós estamos pensando, sem defeitos? Na verdade, essa perfeição tem a ver com aptidão. Muitas vezes a Escritura chama isso de idoneidade, porque a nossa língua vai mudando e vai perdendo o significado das coisas. Mas a idoneidade, a perfeição, tem a ver com a pessoa ser apta para determinada função, determinado ofício. E Paulo está falando sobre isso. O meu objetivo em apresentar o Evangelho é justamente que vocês sejam encontrados aptos. Vocês sejam encontrados prontos. Isto é, tendo o pleno conhecimento do mistério que fora revelado, Jesus Cristo, a esperança da glória. Esse é o objetivo. E como que Paulo lida com esse objetivo? Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Para isso que eu também me afadigo. O apóstolo Paulo está dizendo que fique cansado ao máximo. Olha só, esforçando-me o mais possível. Prestem muita atenção nisso. Nós temos um apóstolo preso, dizendo que se afadiga, esforçando-se ao máximo possível. E a gente tem uma dificuldade terrível em levantar domingo de manhã para vir para a escola dominical. Preso em algemas. E a gente tem uma dificuldade terrível em dar um telefonema para alguém que está doente e fazer uma visita. Uma dificuldade terrível em ter reconciliação com irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se esforça, que isso é belo, porque a gente percebe a responsabilidade de Paulo como homem, como ser humano, e a soberania de Deus, porque ele diz: me afadigo esforçando-me o mais possível. Segundo a própria força? Não. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo entende que todo esforço dele é justamente a eficácia de Cristo, que foi quem o chamou, e ele falou isso desde o início, ele tornou-se ministro por isso, operando nele. Então Paulo entende que todo esforço que ele faz não vem dele mesmo, mas vem do Senhor. E isso tem que estar na nossa mente também, no serviço que fazemos. Quem prega porque Deus chamou para pregar, e a eficácia não está nas palavras do pregador, na quantidade do estudo, embora isso não exclua a necessidade de capacitação dele, mas a eficácia está no Espírito Santo de Deus. Quem canta não porque se vê bem para isso, mas porque Deus torna eficaz.
Quem toca, de igual modo. Não é da habilidade do musicista, do cantor, seja lá de quem for. É da eficiência que há. Todos os nossos trabalhos, meus irmãos, dentro do corpo de Cristo, devem sempre resgatar esse conceito, que é a eficácia de Deus operando eficientemente em nós. É bonito esse jogo de palavras que ele faz, eficácia e eficiência. Ele usa isso de maneira intercambiável, dizendo que é Deus o suficiente operando na vida dele. É assim que o ministro Paulo, assim como se coloca, e não como apóstolo tão somente, afirma que é para isso que ele se afadiga. Esse se afadigar, esse se esforçar, nós chamamos de maturidade. Maturidade cristã. Saber que tem responsabilidades. Então a nossa responsabilidade como igreja vai muito além daquilo que nós fazemos. Nossa responsabilidade como igreja tem a ver com aquilo que nós somos, com a nossa existência e não necessariamente com as nossas ações. E o apóstolo Paulo está ensinando sobre essa maturidade que o faz se afadigar e se esforçar o máximo possível dentro daquilo que o Senhor propôs. Partindo para a conclusão, meus irmãos, nós precisamos considerar que a forma como nós vivemos deve sempre denotar essa gloriosa esperança. Repito, a forma como nós vivemos deve expor, demonstrar que a gente tem uma gloriosa esperança. Não seja aquela pessoa murmuradora, cabisbaixa, que diante de qualquer dificuldade já se prostra, mas seja alguém que demonstra ter uma gloriosa esperança, algo muito maior, para que quando a situação estiver terrível, você se lembre dessa esperança e principalmente dê a razão da esperança que há em você para as outras pessoas que estão por perto, porque nós somos chamados a isso. Coisa terrível é quando um incrédulo, um ímpio, diz não saber que determinado crente era crente, porque isso não fica nítido na vida da pessoa. Não se trata de demonstrar as obras e viver com pompa e fazendo saber tudo aquilo que você faz. Não, mas a sua esperança tem que ser conhecida por todas as pessoas. Uma história que acredito que os irmãos conheçam é a história de Horácio Spafford, um homem que era muito rico na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, por ser advogado e também por ter determinados negócios. Em determinado momento de sua vida, seu negócio principal pegou fogo. Um terrível incêndio acometeu e ele perdeu boa parte dos seus recursos, ficando com quase nada, mas o suficiente para viver. Pensando em livrar a sua mente, espairecer desses fatos todos, resolveu ir para uma cruzada, cruzada evangelística na Inglaterra. E para isso precisava ir de navio. Ele então, ficando para resolver algumas questões, manda sua família, sua esposa com suas 3 ou 4 filhas, não me recordo a quantidade de filhas, e elas vão de navio. Chegando em determinado momento, esse navio afunda e morrem todas, exceto a esposa. E a esposa escreve para ele dizendo: sou viva, porém só. Horácio toma o navio, vai até lá e quando chega no local onde o navio submergiu, naufragou, escreve a música: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte me deres sofrer. Nós cantamos hoje cedo. Ou seja o que for. Ó seja o que for. Ou seja, independente dos sofrimentos. E ele entende, e ele canta isso dizendo: sou feliz com Jesus. Porque ele entende também que ele tem plena segurança e alegria. E todos nós devemos ter esse entendimento também. Que o nosso Senhor, essa esperança gloriosa que nós temos, seja sempre latente no nosso coração, nos lembrando que o tudo não é aqui. Nós ainda temos uma eternidade para desfrutar do nosso Senhor. E que assim Ele nos ajude, nos abençoe. Amém. Irmãos, em resposta à